Ao encontrar Gonçalo com a égua cigana, Matias questiona se ele tem a intenção de montar nela. Contudo, Gonçalo esclarece que está se despedindo dela, pois Jerônimo telefonou pedindo que enviem a égua para a fazenda para surpreender Renata. Com ironia, Matias observa que Jerônimo é um marido atencioso e afetuoso. Gonçalo pergunta se Matias pode se responsabilizar pelo envio da égua, mas Matias se nega a fazer qualquer esforço por Jerônimo. Confuso, Gonçalo questiona sobre a mudança de opinião e Matias diz que acredita ter se enganado a respeito dele. No entanto, enquanto Jerônimo faz Renata feliz, o restante não tem importância. Renata lê a carta de Jerônimo, na qual ele pede desculpas e assegura que não tinha intenção de feri-la, pedindo que ela retorne para casa, pois não consegue imaginar a vida sem ela. Decepcionada, Renata observa que Jerônimo não incluiu nenhuma palavra de amor. Em seguida, ela oculta a carta de Augusto e o agradece por ter salvado sua vida, esperando um dia poder retribuir. Augusto pergunta por que Renata está chorando e ela responde que é por tristeza, por ter se enganado ao se casar com Jerônimo. Ela se apaixonou como uma tola e abandonou tudo por amor a ele, mas agora não sabe qual caminho seguir, pois não quer retornar para sua casa e também não deseja ficar com Jerônimo. Ela explica que priorizou seu amor por Jerônimo acima de toda a sua família. Augusto propõe que Renata fique em sua fazenda até que decida o que fazer com sua vida. Renata agradece e admite que não sabe o que seria dela se não tivesse encontrado Augusto naquele lugar. Álvaro tenta convencer Carina de que eles precisam dar uma chance para resgatar o casamento e promete que as coisas entre eles vão mudar, que vai parar de beber e de agredi-la. Carina explica que não confia nele e Álvaro pede que ela ao menos considere. Antônio e Regina visitam uma igreja antes da tourada. Regina pede a Antônio que não se coloque em risco, mas ele assegura que tudo ficará bem e enfatiza que está fazendo isso por causa de Regina. Mais tarde, Antônio inicia a tourada na arena e dedica o evento a Regina, declarando seu amor por ela, enquanto lança seu chapéu em sua direção. Logo depois, Antônio continua a tourada e a multidão vibra. Carina informa a Renata que ficará ao seu lado até que ela se recupere, mas Renata afirma que não é necessário. Carina conta que soube por uma das moças que ajudou Aurora a dar banho em Renata, que Aurora não se sentiu muito à vontade fazendo isso, e Renata reconhece que não é uma atividade muito agradável. Carina insiste em permanecer para não perturbar nem Aurora nem Augusto. Em seu interior, Carina recorda o beijo que Augusto deu em Renata. Enquanto isso, Aurora tenta persuadir Augusto de que Renata deve retornar ao lado do marido, mas Augusto afirma que Renata ficará ali até quando ele quiser. Aurora adverte que as pessoas podem começar a espalhar boatos sobre isso, pois são maldosas, e questiona se Augusto não se preocupa com a reputação da amiga deles, que pode ficar comprometida. Augusto acredita que Renata não se importa com a opinião alheia, mas Aurora afirma que Jerônimo sim. Entretanto, Augusto declara que esse é um problema dele. Ao chegar em casa com César, Constanza agradece pelo dia incrível. César responde que foi o dia mais feliz de sua vida e confessa que está completamente apaixonado por Constanza. Nesse instante, Honório retorna de viagem, deixando Constanza e César nervosos. Roberta exibe as fotos que tirou com Selena de Constanza e César a Josefina, garantindo que elas vão se divertir muito atrapalhando o casamento de Constanza e Honório. Josefina afirma que Constanza vai aprender a não se intrometer no casamento dos outros. Roberta admite que havia planejado tudo para ajudar Selena, mas após o que Josefina contou, deseja se vingar da tia. Josefina afirma que graças ao conselho de Constanza, Matias decidiu criar um contrato pré-nupcial. Roberta garante que se encarregará de eliminar o contrato. Honório convida César para ficar para o jantar, mas César recusa a oferta. Honório expressa contentamento por César ter acompanhado Constanza. Assim que César se despede, Honório beija Constanza com paixão, dizendo que estava com saudade. Lázaro informa a Jerônimo que Renata está se recuperando e que Carina ficou para cuidar dela, mesmo com Álvaro presente na fazenda. Jerônimo pergunta se Carina ainda está decidida a se divorciar. Lázaro responde que aparentemente sim, mas sabe que não será fácil, pois Carina é educada de maneira tradicional e o fato de Álvaro ser seu marido pesa bastante.
Jerônimo destaca que o título de marido os coloca em uma outra posição, às vezes para o bem, outras vezes para o mal. Lázaro observa que isso não se aplica a Jerônimo e explica que se Jerônimo e Renata se divorciarem, eles provavelmente se casariam novamente, pois são da capital, mas ali no interior as circunstâncias são bastante diferentes. Em um bar, Carlos pergunta a Matilde se ela vai continuar com essa expressão a noite toda. Ela recorda que havia avisado que não seria uma boa companhia hoje. Carlos lembra que Matilde deve cumprir a aposta de ensiná-lo a dançar e a puxa para a pista, fazendo Matilde se divertir. Em um restaurante junto a Regina e os outros, Antônio declara que o dia foi muito especial, pois pensou que nunca pisaria em uma arena de touros novamente e também que não voltaria a amar. Carla pressiona a Regina para que ela também se manifeste. Regina agradece a Antônio pelo amor que ele tem demonstrado e por todo o apoio que lhe ofereceu. Entretanto, Regina quase revela que deseja terminar o relacionamento quando Inês segura seu braço. Regina rapidamente diz que o mais importante naquele momento é a conquista de Antônio. Regina sussurra para Inês que não conseguiu contar a Antônio sobre seus sentimentos. Honório pensa que Constanza não perdoaria a aventura que teve com Branca e decide não arriscar perdê-la por uma bobagem. Enquanto isso, desesperada, Branca manda inúmeras mensagens para Honório e fica transtornada ao ser ignorada. César considera ligar para Constanza, mas acaba desistindo. Constanza, por sua vez, reflete sobre o motivo pelo qual as palavras de César a afetam tanto e por que ela aprecia tanto a companhia dele, mesmo sabendo que isso não é certo. Honório elogia Constanza e afirma que a ama de verdade. Desconfiada, ela pergunta por que ele está falando dessa forma, com um tom nostálgico ou triste, mas Honório nega. Aurora busca Jerônimo tarde da noite para informar sobre a decisão de Renata de não voltar para Bonita, mas admite que não deseja que Renata fique na Cruz do Amor. Jerônimo revela que também não quer que Renata permaneça na fazenda de Augusto. Aurora menciona que não podem ignorar o interesse de Augusto por Renata e acredita que com a vulnerabilidade de Renata no momento, ela também pode se sentir atraída por ele. Jerônimo e Aurora percebem que Augusto está se aproveitando da situação, mas Aurora declara que fará de tudo para que Augusto só olhe para ela. Ela sugere então que se unam para que Renata deixe a fazenda de Augusto. Augusto informa a Renata que no dia seguinte pretende levá-la para fazer alguns exames, incluindo o eletrocardiograma que Álvaro solicitou. Karina interrompe Augusto e Renata, avisando que vai dormir em um colchão ao lado de Renata. Carlos e Matilde voltam para casa animados e Matilde agradece a Carlos por fazê-la se divertir. Carlos afirma que é o homem mais invejado, pois estava dançando com Matilde. Ele acredita que muitos homens gostariam de convidar Matilde para sair, mas ela acaba assustando-os com seu temperamento forte. Matilde revela que não se trata disso, mas que as pessoas comentam que ela é amaldiçoada, já que teve 2 namorados que morreram, um ficou doente e o outro se afogou. Assim, as pessoas dizem que ela traz má sorte aos homens e por isso eles não se aproximam. Carlos responde que eles são uns tolos. Matilde avisa Carlos sobre o risco que corre se quiser se aproximar dela, deixando-o reflexivo. No dia seguinte, Augusto informa a Aurora que está indo levar Renata ao hospital. Renata convida a Aurora para acompanhá-los, mas Augusto diz que ela não pode ir porque precisa finalizar os convites para a festa da colheita. Renata insiste para que a Aurora a acompanhe, prometendo ajudá-la com os convites na volta, e a Aurora concorda em ir junto. Durante o café, Josefina comenta com Gonçalo que o casamento de Roberto e Matias contará com um banquete magnífico, diferentemente do de Renata, que preferiu apenas a cerimônia. Gonçalo sugere que deixem Roberto e Matias resolverem essa questão. Josefina lê no jornal sobre a tourada de Antônio em homenagem a Regina e diz a Gonçalo que Regina faz os homens fazerem loucuras por ela. Gonçalo pede a Josefina que não fale de Regina dessa forma e esclarece que não houve nada entre eles nem haverá. Josefina completa a frase dizendo que isso não ocorrerá enquanto ela estiver viva e sai fingindo estar chateada. Gonçalo então pega o jornal para verificar a notícia sobre Antônio e Regina. Lázaro menciona a Carlos que soube que ele e Matilde foram dançar na cidade e Carlos pergunta se isso o incomoda.
Lázaro questiona por que se sentiria incomodado, já que sabe que Matilde está em boas mãos com Carlos e pergunta se divertiram. Carlos responde que sim, lembrando de alguns momentos na pista de dança. Quando Jerônimo se aproxima, Carlos comenta que dançou com Matilde e Jerônimo se alegra ao ver que alguém se diverte naquela fazenda, pedindo para conversar com Carlos. Matilde pergunta a Carina se ela não se incomoda por ser escravizada por Renata, mas Carina diz que Renata a trata como uma amiga e pede que Matilde relate sobre a saída com Carlos. Matilde confessa que Carlos é divertido e a fez rir muito. Carina afirma que Carlos está interessado em Matilde e aconselha a dar uma chance a ele, sugerindo que ela esqueça o bonitão que só tem olhos para Renata. No hospital, Álvaro comenta que não entende por que Renata não quer esperar para fazer o eletrocardiograma e Aurora ressalta que Renata prefere fazê-lo ao voltar para a capital, pois não é urgente. Augusto recomenda que, mesmo fora de perigo, Renata verifique se tem algum problema no coração. Álvaro afirma que Renata ficará totalmente recuperada em alguns dias de repouso. Augusto menciona que ela estará pronta para a festa da colheita, mas Renata não sabe se ficará até lá. Augusto recorda que Renata prometeu comparecer à festa da colheita e agora será sua convidada de honra. Carlos não concorda com o que Jerônimo planeja fazer, mas avisa que pode ajudar. Roberta informa Matias que Gonçalo dará uma viagem de lua de mel e que devem escolher o destino. Matias esclarece que não haverá lua de mel, pois não são um casal apaixonado. Roberta lembra que as pessoas não sabem disso e que precisam fazer algo para que todos acreditem que se amam. Matias confessa que não diz que o filho de Roberta é de Jerônimo por consideração a Roberta e Renata, além de evitar um desgosto para Gonçalo e Josefina. Roberta exige que, se Matias for fazer esse favor, que o faça por completo, agradecendo por ele assumir a paternidade de seu filho, mas não quer se humilhar. Ela sugere que terminem com esse teatro e revelem a verdade a todos. Roberta afirma que é uma vítima de Jerônimo e destaca que também possui dignidade. Ela quer que Matias reconheça seu papel de esposa diante dos outros. Matias concorda que Roberta tem razão e aceita viajar na lua de mel, mas apenas por alguns dias para uma praia distante. Roberta exige que morem juntos na mansão ou no apartamento até o término do contrato pré-nupcial. Matias responde que será como Roberta desejar. Augusto informa que já não há necessidade de Álvaro e Carina continuarem cuidando de Renata, mas Carina insiste em permanecer ao lado dela. A Aurora não vê nenhum problema nisso e Augusto se vê obrigado a concordar. Renata deseja que Carina descanse à noite. Branca vai até a casa de Honório, surpreendendo-o e o deixando desconcertado. Ela inventa para Constanza que ficou uma pendência na negociação dos barcos e Honório sugere que resolvam isso no dia seguinte na empresa, já que é domingo. Constanza incentiva Honório a solucionar essa questão de uma vez, deixando o marido e Branca sós. Honório pergunta a Branca qual é a intenção dela ao visitá-lo. Branca responde que se preocupa com ele, pois ontem ele não estava bem e não respondeu suas mensagens. Honório observa que Branca enviou mais de 100 mensagens e esclarece que não respondeu porque não tinha nada a dizer a ela, pedindo que ela se retire. Branca sugere que se encontrem em sua casa, mas Honório avisa que se verão na empresa no dia seguinte. Jerônimo está esculpindo corações em uma árvore quando Aurora chega montada a cavalo para avisar que tudo está preparado. Em uma tourada, ao perceber que o toureiro está sendo atacado pelo touro, Antônio entra na arena para ajudá-lo, enquanto todos assistem com apreensão. No entanto, Antônio também é atingido com força pelo touro e acaba desmaiando, deixando todos aterrorizados. César diz a Selena para não perder tempo com ele. Selena sugere que ele não desperdice seu tempo com Constanza, quem considera uma velha. Ela avisa que se César quer uma mulher que o mantenha, ela também pode fazer isso. César impede Selena de insultar Constanza e a ele também, e esclarece que ela nunca compreenderá o que ele sente por Constanza. Selena declara que Constanza o vê como ninguém e um pirralho, por quem nunca deixará de ser uma mulher respeitável. César solicita que Selena o deixe em paz, afirmando que nunca se interessará por ela. No hospital, Regina comenta com Isidro que a condição de Antônio parece ser séria. O médico informa que o caso de Antônio é grave e que ele precisa ser transferido para a capital imediatamente para ser operado.
No entanto, se Antônio for transferido por terra, isso pode ser fatal para ele. Isidro sugere que peçam ajuda a Gonçalo para conseguir um helicóptero. Ao telefonar para a casa dos Monterrúbios, Isidro estranha ao reconhecer a voz de Josefina.